Flávio Josefo foi um grande historiador judeu, não católico, judeu, que viveu de 37 a 100. Então vejam bem, primeiro século, quase contemporâneo de Cristo, viveu um pouquinho depois de Cristo, viveu no tempo dos apóstolos ali em Jerusalém, ok? Flávio Josefo tem as obras dele, inclusive em português, para quem quiser ler, era fariseu, escreveu as palavras impressionantes sobre Jesus. Ele disse o seguinte: por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Gregos aí, que não eram judeus, chamados de grego. Pode passar. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Vejam que testemunho eloquente de um escritor judeu do primeiro século sobre Jesus Cristo. É uma coisa muito bonita. Ainda hoje, ele disse, subsiste o grupo que por sua causa recebeu o nome de cristãos. Está lá na obra dele, Antiguidades Judaicas, 1863, já, para quem quiser conferir as obras de Josefo. Muito bem, documentos cristãos que falam de Cristo. Vamos passar rapidamente, porque esse nós já conhecemos. Os evangelhos narram riqueza de detalhes históricos, geográficos, políticos, religiosos. A terra da Palestina, no tempo de Jesus, os evangelistas não poderiam ter inventado tudo isso com tanta precisão. Tudo que nós encontramos nos evangelhos, esses dados históricos, geográficos que estão aqui, os evangelistas não teriam inventado da cabeça deles. A gente pode ir no mapa conferir todas essas coisas. São Lucas, que não era apóstolo e nem judeu, São Lucas era grego de Tessalônica, foi convertido depois por São Paulo, fala dos imperadores César Augusto, Tibério, cita os governadores da Palestina, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias e outros personagens como Anás, Caifás, todos são muito bem conhecidos na literatura universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, meu professor, o Marcelo Caetano, ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em março e não em dezembro, mas que essa data teria sido mudada pela igreja. É verdade? Não é verdade. Os dados mais confiáveis que a igreja tem é que Jesus nasceu em dezembro. Não necessariamente no dia 25. O dia 25 foi fixado porque era o dia do Deus Sol dos romanos, o Sol Invictus. A igreja colocou o Natal no dia 25 para dizer aos romanos, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Sol Invictus, não é esse sol que vocês adoram, é Jesus Cristo. Então, a igreja usou muito isso, uma maneira de cristianizar o paganismo. Então, a igreja usou muito esse artifício, por isso foi colocado no dia 25. Mas Jesus nasceu no inverno, e mês de março já não é mais inverno na Terra Santa. Todo mundo sabe disso, basta ir lá na Terra Santa para ver. Então, a igreja tem dados que Jesus nasceu por volta de dezembro, ok? Bom, São Mateus e São Marcos falam nos seus evangelhos dos partidos políticos, dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, etc. Dados históricos. São João cita detalhes do templo de Jerusalém, que os arqueólogos estão lá para ver e para mostrar para nós, por exemplo, a piscina de Betesda, o Litóstotos, ou a chamada Gábala, e muitas outras coisas reais. Quer dizer, nada foi inventado pelos evangelistas, coisas que realmente eles viram
né, e comprovado. Ok, estou passando isso rapidamente. Agora, onde é que estão os originais dos evangelhos? Bem, a gente sabe que os originais dos evangelhos, o chamado autógrafo, o texto original, a gente sabe que desapareceu. Por que desapareceu? Porque foram feitos em pergaminho. Antigamente se escrevia em pele de carneiro. Claro, isso desaparece com o tempo. Mas havia muitas cópias, muitos manuscritos. Então, o que a história deixou para nós, conhece-se cerca de 5.236 manuscritos, cópias do texto original grego do Novo Testamento, comprovados como autênticos pelos especialistas. Estão distribuídos da seguinte forma: 81 papiros, né, daquele papel que era feito no Egito, né, 266 códices maiúsculos, eram letras grandes, esses códices maiúsculos eram usados mais para liturgia, 2.754 códices minúsculos e 2.135 lecionários, que eram usados mais na liturgia em forma de oração. Bom, pode passar. E aqui eu quero mostrar um quadro muito importante. Esse quadro mostra os papiros mais antigos que existem ainda hoje. Veja, aqueles P1, P2, P3, P4, etc., são os nomes dos papiros, tá? O conteúdo, os evangelhos, também tem um dos Atos dos Apóstolos, e aqui o local onde esses papiros estão hoje guardados. Então, nós vamos ver evangelhos guardados em Filadélfia, nos Estados Unidos, papiro do século III, ou seja, cópia do evangelho do século III, anos depois, está guardado hoje lá nos Estados Unidos, em Filadélfia. Em Florença, na Itália, cópia do século VI. Viena, na Áustria, século VI, século VII. Paris, cópia do século III. Londres, século III. Estrasburgo, Berlim. E esses documentos estão na mão da igreja? Não. Estão na mão de quem? Estão nos museus desses países, que não são da igreja. E por que esses países não jogam isso fora? Por que isto vale milhões e milhões de dólares, de libras? Por quê? Porque são autênticos. Vocês entenderam? Não tem nada no Vaticano. Estão nos museus do mundo as cópias mais antigas dos evangelhos. Por quê? Porque são autênticos. Os historiadores sabem que são autênticos. Os papirógrafos, os especialistas em pergaminho, em papiro, sabem que são cópias autênticas dos evangelhos. Ok? Isso tudo é que dá consistência à nossa fé. A nossa fé não vem do vazio. E o que comprova isso, gente, o bonito é isso, é a ciência. A ciência vem em socorro da fé. É bonito isso. Ok. Bom, depois então começa a vida da igreja, com a perseguição romana, né? Então aí é preciso a gente parar um pouquinho e lembrar o seguinte. Tudo começou, vamos voltar de novo um pouquinho no mapa. Eu sei que eu judio de vocês que estão aqui, que não conseguem ver o mapa direito, mas o pessoal de casa precisa ver isso, né? A gente sabe que o cristianismo começou aqui, na Palestina. Não é? Cristo nasceu aqui em Belém, morreu em Jerusalém, aqui na Palestina. E aqui da Palestina, não é? O evangelho começou a se expandir. Para cá, para o norte da África, como eu falei, logo essa região do Egito se tornou uma região de muitas comunidades cristãs, muitas mesmo, né? Chegando em todo o norte da África aqui. Por que pegou o norte da África? Porque era fácil viajar por aqui, numa navegação chamada de cabotagem, né? Às margens do mar Mediterrâneo, e as pessoas iam de próprio navio caminhando por aqui. Então, isso facilitou o cristianismo se propagar por aqui. Ok? Muito bem. E também, São Paulo começou a sair aqui de Antioquia, onde São Pedro fundou a comunidade de Antioquia. Por que Antioquia foi importantíssima? Porque Antioquia, gente, era uma cidade que quando São Pedro fundou a primeira comunidade cristã aqui os Atos dos Apóstolos falam que pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. É aqui. Daqui, essa cidade tinha 500.000 pessoas, era uma cidade gigantesca para a época. Daqui, São Paulo começou a evangelização. Ele faz aquela primeira viagem dele, um pouco pequena, vem até a ilha de Chipre, vem a essa região aqui e volta. A primeira viagem de São Paulo.
Depois São Paulo fez uma segunda viagem, onde ele abriu um pouco mais. Ele vem a Chipre, vem aqui, aí já chega até a Macedônia, chega até a Grécia, chega até por aqui e tal, né? Atravessa aqui, chega até Éfeso, que está aqui na Turquia, e volta para Antioquia.